Teremos agora o sexto e último painel da programação deste 19º Congresso, com o tema A Revisão da NR31 e os seus impactos nas relações de trabalho no campo. Para presidir os trabalhos, Sua Excelência, um desembargador vice-presidente administrativo do TRT da 15ª Região, Dr. José Otávio de Souza Ferreira, que assume a palavra. Bom dia, senhoras e senhores congressistas. Agradeço o convite que me foi feito para mediar este importante painel no 19º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, na pessoa do nosso presidente, Samuel Hugo Lima, diretor da escola, Dr. Carlos Alberto Bosco, e também cumprimento aqui o magnífico reitor desta universidade, que tanto e tão bem nos acolhe na cidade de Marília, o doutor Márcio Mesquita Serva. Cumprimento também o presidente da Matra 15, aqui presente, doutor Polastro, enfim, senhoras e senhores. Este importante painel, que cuidará da atualização, né, da NR31, da revisão e de seus impactos nas relações de trabalho no campo, será tratado por pessoas que participaram desta revisão. Ou seja, nós trouxemos aqui a própria NR31 para falar com os senhores, né? A própria revisão da NR31 para falar com os senhores. Eu farei uma breve apresentação, à medida em que cada debatedor, eu passar a palavra a cada debatedor, e eu começo pela doutora Elimara Aparecida Assad Salum, que é advogada trabalhista, atua há 40 anos no agronegócio, na consultoria sindical, também membro da revisão da nova NR31 pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu passo a palavra, então, à doutora Elimara. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus de poder estar aqui com vocês, participar desse 19º Congresso, parabenizar e cumprimentar o presidente do Tribunal, Dr. Samuel Hugo Lima, em seu nome os demais embargadores presentes, cumprimentar o doutor José Otávio de Souza Ferreira, em seu nome os demais integrantes da mesa, a todos os presentes, os representantes de trabalhadores e os representantes de empregadores. Eu tenho que confessar aos senhores que eu estou assim um pouco abalada. E abalada por quê? Porque esse congresso é de extrema importância, ele está sendo fantástico, com excelentes palestrantes, painelistas, mas por trabalhar 48 anos com o setor patronal, a atividade da cana em especial e em outras, eu me senti um pouco depressiva, porque a impressão que eu fiquei, com todo respeito a todos os palestrantes, é que nós só temos problemas e coisas ruins. Tá? Então, em nome dos empregadores aqui presentes, eu quero registrar aí a minha tristeza, que às vezes chega até desanimar um pouquinho. Porque, na verdade, nós temos problemas, eu posso ter uma escrava dentro da minha casa e não sei. Tá? Eu sou totalmente contra o trabalho escravo. Eu admiro o trabalho da fiscalização, admiro o trabalho dos magistrados, admiro tudo isso. Mas, quando eu ouço e vejo algumas coisas, isso realmente me entristece. Eu não poderia iniciar a minha fala sem antes colocar isso, porque já é difícil, né? O ministro já fez uma palestra excelente no início, já falou da NR31, do campo da aplicação, depois nós ouvimos agora no painel anterior, o ministro Lemanhag também, eu acho que fez uma ponderação excelente, tá, com relação ao equilíbrio que a gente deve ter na interpretação e ao mencionar determinadas coisas, né? Então, agora eu vou tentar, vou ficar em pé, peço desculpa, vou ficar ali na frente, porque eu estou com um probleminha ainda aí, com muita luz aí e tal, e vou tentar passar um pouquinho Vou falar o seguinte, eu vou falar do processo
da NR31, histórico da NR, rapidamente, como é que é feita uma norma regulamentadora. Porque a sociedade como um todo, ela pode se manifestar, ela pode anotar. Ninguém tem dúvida aqui que o direito do trabalho é um contrato realidade. Então, a participação de todos, essa bancada aqui e outros membros participaram, é uma negociação extremamente delicada, mas a parte técnica, os representantes, eu sou testemunha do esforço de cada um para conseguir elaborar uma norma regulamentadora que acabou sendo aprovada por consenso. E não é uma legislação de 3, 4 artigos, não. E é uma legislação que impacta na dignidade do trabalhador. É uma legislação que, acima de tudo, ela está tentando o quê? Prevenir o acidente e a doença do trabalho. E hoje eu posso assegurar que, pelo menos aonde eu tenho visto o contato, que há uma grande preocupação. O ponto principal da preocupação das empresas é segurança e saúde no trabalho. Então, agora eu vou tentar aqui não tomar muito tempo, não estou na Fórmula 1, não, que já foi domingo, mas eu não posso dizer o seguinte para vocês. Como foi dito pelo ministro na sua palestra de manhã, no meio rural tem especificidades. E começa por aqui, quando a Lei 5889 de 73, ela diz que tem que ser observada a norma de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego. Quando foi em 1978, foram criadas as normas regulamentadoras urbanas. No ano de 1988, foram criadas 5 normas rurais. Apenas 5. Que não abarcavam toda a necessidade que havia no campo. Pois bem, depois eu vou deixar para o meu colega Carlos Eduardo aqui, para ele falar como é que nós chegamos, né, nessa evolução das relações de trabalho, para chegar na norma regulamentadora número 31, em 2005, que é uma das normas mais complexas de saúde e segurança do mundo. E tem que ser, o Brasil é um país, enfim. Muito bem. Aí, quando foi em 2008, foram revogadas as normas NRR, que tratavam de disposições gerais, EPI, CPATR, CIPATR e produtos químicos somente. Por que só em 2008? Porque havia um prazo para a implementação da norma regulamentadora número 31. E qual é a diferença da 31? Eu esqueci de falar e eu estou voltando. Uma tem o artigo 200 da CLT, só lembrando, e outro 13. E é por esse ponto que nós conseguimos evoluir nesta norma, no campo de aplicação, aonde eu vou chegar. E depois existia uma Comissão Nacional Permanente Rural que debatia, durante o período de vigência, aquilo que já deveria e poderia ser alterado. Então, nós tivemos revisões pontuais com relação a isso nesses anos. Em 2019, a política do governo de modernização permitiu que a NR31 entrasse nesse processo também, o que eu vejo como uma oportunidade. Cortávamos cana lá atrás, hoje está mecanizado e assim vai, as máquinas vêm, o cuidado tem que ser maior, porque os acidentes podem ser fatais. Então, eu acho que era importante também você ter uma atualização. Nós temos uma atualização. Em 2020, ela foi aprovada para entrar em vigor no ano de 2021. Muito bem, mas quem é que faz? Como é que é feita uma norma regulamentadora no Brasil? Como eu estou numa universidade, que também aproveito para parabenizar a Unimar aí por esse maravilhoso congresso, as instalações e tudo mais, né? Como é que ela faz? É assim, ó. A sociedade, ela pode demandar a qualquer momento, isso normalmente é feito através de suas representações, uma norma, como foi feito recentemente aí a norma da limpeza, que foi dito aqui, urbana. Ela pode pontuar uma revisão de uma norma. E aí, essa demanda, e pode partir, vai para uma comissão tripartite paritária permanente. Quem que é essa comissão? Representantes do governo, representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. Ok? E esta comissão,
É a comissão onde é deliberado, ou onde é aprovada ou não a norma regulamentadora número 31. Mas eu vou passar por o processo. Aprovada esta norma, ou o governo prepara um texto diferente e publica para uma consulta pública. No caso da NR31, ele pegou a NR31 como um todo e publicou. Para quem? Para a sociedade, para os sindicatos, trabalhadores, empregadores, juízes, desembargadores, Ministério Público, para quem colocasse ali, olha, eu sou contra isto, e mandar as suas sugestões. Essas sugestões, normalmente, encaminhadas, o que o governo faz? Ele faz um texto e cria um GTT, que é um grupo de trabalho, para começar esta discussão. Neste grupo de trabalho, que também é um grupo de trabalho tripartite, o que pode acontecer? Aí, voltei aqui, demorou para errar. O que pode acontecer? Vai sair um texto, como aconteceu na NR31, dificilmente ele sai por consenso, mas pode sair. Mas, no caso da 31, não saiu por consenso, eu acredito que tenha sido 80%, 90% por consenso. Aí ele passou para a Comissão Tripartite Paritária Permanente. Essa comissão, em geral, ela pode devolver esse texto para esse grupo, ou ela pode ter uma discussão no grupo e ele ser aprovado por consenso. Agora, caso não seja aprovado por consenso, o governo vai arbitrar. E o que não é bom. O que não é bom, porque os melhores técnicos do Brasil estavam lá. O doutor Fernando está aqui, ele estava participando. O setor de trabalhadores super bem representado, o setor patronal, com pessoas da área ali no processo e tudo mais. Muito bem. E, para nossa felicidade, a NR31 acabou sendo aprovada por consenso, tá? E aprovada por consenso, acabaram os conflitos, passa para o jurídico do Ministério do Trabalho, e o jurídico do Ministério do Trabalho, dando ok, o ministro assina e é publicada. E, no caso, ela foi publicada com a vigência a partir de 2021. Muito bem. E que norma é a norma regulamentadora número 31? Nós temos que entender o seguinte: nós temos normas gerais que se aplicam a qualquer empresa, independente da sua atividade. Para não perder, vou falar rapidamente. Por exemplo, embargos e interdição. Está lá, NR3, aplica para todo mundo. NR8, 28, multas, você tem a ementa, tal, aplica para todos os setores, independente se é o campo, se é o comércio, se é a indústria. Normas especiais que regulamentam algum tema, atividade e instalação. Por exemplo, a gente vai pegar a NR12, máquinas e equipamentos, é um tema. Norma regulamentadora número 35, é um tema. E normas setoriais, que é o caso da NR31, e aí vem a minha terceira parte da apresentação, para dizer o seguinte: e aí nós tivemos, no meu ponto de vista, um ganho imensurável, na medida em que as pessoas, e eu digo aí os empregadores, eles não têm que dizer mais que eles não aplicaram porque não sabiam o que aplicar da norma. Eles não têm que dizer mais os trabalhadores, os sindicatos, ou para orientar os trabalhadores. O judiciário, como for dadas as suas decisões, certamente vão olhar o que é aplicável para o campo. E vai acabar um conflito até então existente, o que, no meu ponto de vista, será um avanço nas relações de trabalho. Pois bem, os princípios utilizados para a NR31 foram os mesmos das outras normas: harmonização, simplificação e base de segurança para os trabalhadores. Do que a NR31 trata? Só para a gente relembrar aqui: da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, aquicultura, atividades de exploração industrial desenvolvidas em estabelecimentos rurais. Mas mesmo que você transforme a matéria-prima, por causa de uma usina, por exemplo, o campo se aplica a 31,
e na indústria se aplica a norma urbana. E para que existe a NR31? Ela estabelece requisitos a serem observados de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades rurais e prevenir o que foi dito aqui inúmeras vezes: a ocorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho rural. E entrando nessa terceira parte da minha apresentação, e foi dito aqui já pelo ministro, mas eu vou, corajosamente, eu vou falar, eu trouxe alguns dados, porque eu vou disponibilizar esse material, e como, repito, estamos numa universidade, pode ser utilizado. Primeiro, ela teve uma reestruturação de capítulos. Por exemplo, a norma regulamentadora 5 no item 31.5, e assim, no que foi possível, foi feito, que não é nada tão significativo, mas já dá um parâmetro na hora de analisar a área urbana e rural. A aplicabilidade somente da NR31. O que é somente? Só pode ser aplicado o que está na NR31. Ah, mas vocês tiraram a segurança do trabalhador? Não. O que aconteceu? Só aplica-se somente a NR31, salvo quando tiver uma remissão expressa a um item, uma obrigação, a um anexo de uma norma urbana. Então, hoje nós sabemos o que aplica no campo que estava na norma urbana. No caso de embargo de interdição, por ser uma norma geral, caldeiras e vasos de pressão. É um livro, a NR. No campo, tem alguns itens que você pode aplicar. Por exemplo, você pode ter uma pequena caldeira, um vaso de pressão no caminhão. Aspectos relacionados à insalubridade, ruído, anexo, você vai lá no NR15, ruído. Periculosidade, instalações elétricas, aplica a norma especial também. Inflamáveis, qual é a diferença de um posto de gasolina dentro de uma empresa, no campo e na cidade? Nenhuma. Então, você remete para lá. E depois a NR28, que eu já falei. Muito bem. Em comparação de exigências de outras normas. Aqui eu falo da harmonização e vou caminhar para mostrar para vocês como é que foi feito esse processo, sob pena de um dos meus colegas aqui me contestarem se eu estiver exagerando ou dizendo alguma coisa errada. E uma coisa muito bacana, que eu acho que vai ser dito aqui também pelos colegas, é que antes nós tínhamos nas normas o que fazer e como fazer. Hoje, você tem normas de gestão, você tem o que fazer, e os empregadores vão colocar no PGR-TR, enfim, como fazer. Muito bem. O que houve remissão para a norma urbana? Um anexo na norma regulamentadora número 1, que trata de urbana, que trata de gestões, de gestão e de gerenciamento de risco. Então, hoje, no urbano, você pode fazer um treinamento à distância, lógico que é o teórico, que veio uma remissão expressa para 31. A outra é a norma regulamentadora número 4. Tem um dispositivo na norma urbana que diz que quem tem uma agroindústria, você pode optar por um CIPA ou por um CIPA-TR. Então, há uma remissão expressa também na norma. NR6 trata de equipamento de proteção. Não havia por que você repetir na 31. Remissão expressa do anexo, em que pese, que vai ser dito também, que tem outros equipamentos que foram incluídos ou mantidos na NR31, que não tem nem necessidade de CA, mas são importantes. Exames médicos é o grande problema. A NR31 disciplina como é que tem que ser feito o exame médico do rural. A NR7, ela disciplina do urbano. Os anexos da NR7 são aplicáveis ao campo. Isso eu vejo muito, acontecia muito antigamente também, a própria fiscalização, decisões dos tribunais, das varas, enfim. Porque senão o empregador não vai saber o que ele vai aplicar. Então, todo mundo tem que colaborar e ver por quê. Porque é uma norma que foi debatida e foi fechada por consenso. Tem coisas para melhorar? Tem defeitos? Tem, mas é o que nós temos para hoje. Norma NR9, físicos, químicos e biológicos. Toda a NR9, os anexos da NR urbana.
E, para fechar as emissões, na norma regulamentadora número 12, tem um anexo de largura de passarelas, plataformas, rampas de máquinas e implementos. Ah, mas não tem mais nada de NR12 na norma? Tem, está tudo na 31. Bom, vamos lá. Estou caminhando mais ou menos aqui para o fim, devo ter uns 3 minutos, né? Tá bom. Agora, aqui eu vou passar rapidamente, eu acho que, para não ficar uma coisa muito chata, tenho cores aqui. Normas com remissão. As verdes, que eu acabei de falar. Normas em azul, NR5, CIPA, 8, edificações, 10, segurança e saúde, transporte de movimentação, ergonomia e condições sanitárias e conforto nos locais de trabalho. O grupo que recebeu a consulta, né, a resposta da consulta pública, que trabalhou lá do governo, eles foram até as normas urbanas e analisaram o que poderia harmonizar com o campo. E foi incorporada na NR31. Então, não ficou nenhuma norma fora ficou um trabalho tudo dentro da 31. Exceto a 33 e as 35, que não tinha nada na 31. A norma 33 é de espaços combinados e a 35 é de trabalho em altura. Então, as pessoas, os especialistas olharam e falaram, olha, para o campo, é isso que vai proteger o trabalhador de acidentes e doenças ocupacionais, e foi inserido na norma. Muito bem. Ah, mas será que tiraram direitos? Não. Tem um quadro aqui que diz que na anterior nós tínhamos 857, eu vou chamar de itens, mas tem aí 975 na nova, com 118 a mais. Em termos de obrigações e exigências, passaram de 694 para 801, 107 a mais. O que foi feito foi uma adequação para trazer o quê? Primeiro, mais clareza das exigências da norma. Nós não podemos esquecer que nós temos inúmeros produtores rurais, economia familiar, pessoas que não têm seus advogados, que não têm, às vezes, até uma compreensão das coisas. O mundo rural não é grandes empregadores somente. São os pequenos, que às vezes perdem uma propriedade por causa de uma impropriedade no fazer a aplicação de uma norma. Então, tem que ter mais clareza. Linguagem acessível a quem? Ao produtor, pequeno produtor em geral, e ao trabalhador rural. Assim, você tem um aperfeiçoamento da segurança do trabalhador, que foi que se buscou, e uma segurança jurídica para o empregador. Agora eu vou falar como representante do empregador. Você dá uma orientação do cumprimento de uma norma, vocês têm que fazer, é isso que diz a norma, eles têm, por exemplo, ou uma fiscalização, ou um processo, alguma coisa, era para você ter aplicado a outra. Que estímulo que você dá? Como é que a gente vai poder chegar aonde, sabiamente foi dito nesses 2 dias aqui, numa melhoria dessas condições de trabalho? Parece um detalhe, mas ele é importante. Não é um detalhe. Porque daí você desestimula até. E adequação das necessidades à realidade do campo. Como foi dito aqui muito de condição análoga, enfim, eu sei que daqui a pouco vai vir o vermelho aí, mas não vou olhar mais para lá. Terminando. Como vem muito disso aí, por exemplo, eu só vou citar um exemplo, tá? No capítulo que vão estar dizendo também dos sanitários, como até a doutora Ana Paula questionou aqui, tem uma clareza melhor do que se aplica em alojamento e em relações de trabalho. A condição análoga é migração, é o gato, é migração espontânea, tudo mais. Então, hoje você tem uma faculdade de colocar o trabalhador num hotel, numa casa na cidade, com regras na 31, não essas repúblicas urbanas aí horrorosas, enfim, mas eu não vou me estender num assunto aí que é mais técnico. Tudo bem. Agora, para finalizar mesmo, tem credibilidade essa norma? Eu acredito que sim, né? Porque uma norma fechada em consenso por 3 bancadas, que vai certamente ter revisão, que vai certamente ter melhoras, e vão ter consultas e a sociedade vai poder falar. O campo de aplicação restringe somente ao disposto na NR31,
remissão e a norma está lá. Aí a norma tal não se aplica daquela forma, porque é urbana. Está trazendo uma segurança jurídica para o empregador, decorrente, o trabalhador passa a ter um aperfeiçoamento para o trabalhador e a eliminação de interpretação equivocada das exigências legais em razão do conflito de requisitos entre urbanos e rurais. Eu acho que foi dito aqui, por diversas vezes, a diferença. Tá? Então, acho que está muito claro as atividades, a forma e tudo mais. Então, eu acredito nisso, porque a gente sempre está procurando e buscando melhorias nas relações de trabalho. E, finalizando agora, eu repito, não vou ler, tá? Aplica-se somente a norma regulamentadora 31, com as situações e remissões impostas nos textos. Normas urbanas, não. Muito obrigada pela paciência e agradeço aí a Deus novamente por estar aqui. E a doutora aí, parabenizo novamente o doutor Samuel e toda a comissão organizadora aí pelo Congresso. Muito obrigado. Obrigado, doutora Elimara. Parabenizo pela brilhante exposição. E passo a palavra ao doutor Carlos Eduardo Chaves Silva, que é advogado, foi assessor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia. Há 17 anos presta assistência a ONGs e entidades sindicais na construção de contratos coletivos de trabalho e atualmente atua como analista de projetos na Repórter Brasil e também participou da adequação da NR 31. Tem a palavra, doutor. Bom dia. Eu vou pedir licença para fazer a minha exposição sentado, mas eu queria de imediato agradecer, em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, pelo convite, parabenizar, em nome do excelentíssimo desembargador-presidente Samuel, pelo evento em si. Eu sou advogado e sempre me pareceu contraditório que o direito do trabalho rural, pelo menos na minha época era assim, se resumisse a algumas aulas dentro da faculdade, porque o Brasil é um país que vive de agricultura. E a gente estuda direito do trabalho ao longo do curso. Melhor agora? Agora sim. A gente estuda direito do trabalho ao longo do curso de direito, e quando a gente vai falar sobre o direito do trabalho rural, algumas poucas aulas. Queria cumprimentar também aqui o desembargador José Otávio, a minha colega Limara, Fernando, Carlos Augusto, os advogados que estão aqui, operadores do direito, os estudantes, as organizações sindicais que estão aqui, a FERAESP, a FETAER de Goiás. E eu queria iniciar a minha fala, até pegando um gancho na fala do ministro Levin-Aghen, que falou da relevância que a Constituição Federal tem para todos nós. É inegável que a Constituição Federal, considerando a hierarquia das normas, é a norma mais poderosa. Mas, para o trabalho rural, a NR 31 é extremamente importante. É a concretização daqueles direitos que são previstos na Constituição e que se materializam no dia a dia do trabalhador. E aí, Elimar, é muito bom poder falar depois de você, e sabendo que você não vai poder ter o direito de resposta, mas a gente precisa deixar claro que a NR 31 ela estabelece parâmetros mínimos. Não se trata de luxo ou de protecionismo, como muitos daqueles que defenderam a reforma trabalhista alegavam. Não, a legislação trabalhista brasileira protege demais os trabalhadores. E eu sempre gosto de citar como exemplo que a NR 31 é uma norma brilhante, mas deveria fazer com que a gente se sentisse envergonhado ter uma norma que diz que é dever do empregador fornecer água potável. Não deveria existir uma norma para dizer isso, porque isso é uma coisa básica. E ela também é relevante porque a NR 31 ela fixa os parâmetros para ajudar no combate à maior violação de direito humano que a gente tem, que é o trabalho escravo.
e que, lamentavelmente, a gente convive, sim, na agricultura, não só na agricultura, mas no meio urbano também, no meio doméstico, mas a NR31 vai estabelecer os parâmetros justamente para definir ou ajudar a definir o que é um trabalho degradante, por exemplo. E a CONTAR, que é uma confederação nova, ela surgiu em 2015, um pouco antes da reforma trabalhista, ela participou do processo de revisão da NR31. E foi muito criticada por participar da NR31. Muitas críticas partiram de pessoas que não sabiam, por exemplo, que a NR31, que existia em 2019, 2020, não era a mesma de 2005, porque ela sempre passou por processo de revisões a partir da Comissão Permanente Nacional Rural, que era uma comissão tripartite que discutia e que aprimorava a norma. E nós, inclusive, Elimar, estamos reivindicando do ministro Luiz Marinho que a CPNR seja retomada, porque o mundo do trabalho é muito dinâmico. Nós trabalhadores, já recebemos bronca dos auditores, porque no Vale do São Francisco, os sindicatos fizeram uma adaptação numa máquina, porque criaram uma máquina para fazer a poda, uma atividade que se chama roço aéreo. É uma plataforma para o trabalhador ficar com o facão podando o parreiral, e esqueceram de colocar um gancho para prender um cinto de segurança. E nós adaptamos e informamos ao Ministério do Trabalho e disseram, opa, mas sindicato não pode fazer adaptação em máquina. Mas foram os trabalhadores que fizeram, os trabalhadores que estão no dia a dia que fizeram isso. E parte das críticas também partia de uma falsa impressão que as pessoas têm de que os trabalhadores rurais não têm a capacidade de negociar. Eu já ouvi de muitos procuradores, de muitos magistrados, em audiências públicas no Congresso Nacional, falas como: vocês acham que um sindicato de trabalhador rural tem condição de celebrar um contrato coletivo de trabalho, sendo que a confederação que eu estou aqui representando, a confederação tem mais de 700 instrumentos coletivos de trabalho registrados no sistema mediador. E muitos deles, inclusive, muitos desses instrumentos, eu também gosto de citar esse exemplo, porque também nós somos criticados, nós éramos criticados por reproduzir trechos da NR31, trechos da CLT nas convenções. Vocês estão negociando o que a lei já lhes garante. E a gente dizia, não, são dois aspectos. Primeiro, que um trabalhador rural, é muito difícil ele ter acesso à CLT. Ele tem acesso, mas aquela cartilha, aquela convenção que é impressa. Então, nós fizemos isso ao longo de toda a história, desde a época da CONTAG. E aí, com a reforma trabalhista e a prevalência do negociado sobre o legislado, por exemplo, vários sindicatos nossos continuam fazendo as homologações, prestando assistência nas homologações. Em algumas regiões, nós recebemos, o painel que me antecedeu falava sobre horas itinerares, em algumas regiões os trabalhadores continuam recebendo as horas itinerares. Então, essa crítica que é feita à nossa capacidade de negociação é uma premissa falsa. Lógico que nós temos sindicatos, sim, que têm dificuldades e a confederação presta assistência, mas, basicamente, a crítica que nós recebemos eram essas. E pouca gente sabe, e aí a Elimara até trouxe que o processo se iniciou com a consulta pública, que a maior parte das sugestões, e o Fernando está aqui, eram basicamente as seguintes: tem que acabar a NR31. Tem que excluir isso aqui. Não as contribuições da CNA, inclusive eu acho que a gente precisa até enaltecer a CNA, porque se a CNA não tivesse participado do processo, e aquele governo, se ele fosse se pautar pelas sugestões, nós não teríamos mais a NR31. E é isso que a gente precisa refletir. Como que, num país como o Brasil, que tem uma agricultura moderna, a maioria absoluta das sugestões que vieram da consulta pública foi acabar com a norma. E isso, aí, Elimar, assim, eu sempre faço questão de dizer que existem bons e maus empregadores, da mesma forma que existem bons e maus trabalhadores. E reforça a relevância da NR31 a fixar parâmetros mínimos, porque, como o doutor Breno, que me antecedeu, trouxe aqui, é muito comum você ouvir de empresas, de representantes do setor, por exemplo. Vamos resgatar aqui. Ontem eu estava em Porto Alegre discutindo devida diligência e violação de direitos humanos junto com os trabalhadores rurais lá, e a gente estava analisando o caso das vinícolas. E a culpa foi dos baianos,
a culpa foram dos trabalhadores que recebem o Bolsa Família. Nós escutamos lá, nós estamos agora numa luta lá, desembargador, porque o Rio Grande do Sul está passando por vários episódios climáticos graves, ciclones, e os empregadores estão se recusando a interromper as atividades. E nós estamos lutando para que o Ministério do Trabalho emita uma orientação, reafirmando o que já está escrito na NR 31. No Mato Grosso do Sul, a gente tem um projeto, junto com a OIT, que é financiado pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que a gente está tentando melhorar as condições de trabalho na cadeia da pecuária para as comunidades indígenas. E uma afirmação que foi feita durante um encontro com o representante da Organização Internacional do Trabalho foi o seguinte: índio não tem banheiro na tribo dele, por que eu preciso oferecer banheiro para... Então, a NR 31 hoje é a principal ferramenta para a gente tornar mais digno, mudar essa cultura de que o meio rural, até por conta a gente só passou a ter os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos em 88, então, até para mudar essa ideia de que o ambiente rural é um ambiente onde se permite a exploração, a degradância, o trabalho informal, como acontece hoje. Então, nós participamos desse processo, junto com a CNA, tivemos uma felicidade muito grande, porque os auditores que coordenaram o processo de revisão foram os auditores que construíram a norma, e o Ministério Público acompanhou como observador, é importante dizer isso, e nós conseguimos ter uma pauta que fugiu dessas sugestões de extinção da norma. E aí eu preciso destacar para vocês, que aí acho que foi uma habilidade das duas bancadas, porque vocês sabem que a gente busca sempre o consenso. Mas tem um problema também, é que, quando não há o consenso, o governo arbitra, para o bem ou para o mal. Então, vocês imaginem se a CNA e a CONTAG também, estava com a gente, se nós não tivéssemos buscado o consenso, imaginem só que tipo de arbitragem seria feita pelo... Não tínhamos nem ministro do Trabalho, né? A revisão da NR 31 foi feita no âmbito do Ministério da Economia. A gente precisa também lembrar disso. Então, nós tivemos a sabedoria de negociar e conseguimos alguns avanços muito relevantes para os trabalhadores rurais. Nós democratizamos e tornamos mais transparente o processo de seleção para a CIPA. Muitas empresas faziam as eleições da comissão de forma escondida. Nós conseguimos deixar claro na norma as questões relacionadas à pausa para descanso. Nós melhoramos consideravelmente o capítulo relacionado aos agrotóxicos. Inclusive, deixando claro na norma, por exemplo, e eu sei que parece estranho, porque certamente vocês devem estar imaginando, ele está falando coisas básicas, sim, mas tornaram-se mais claras. Por exemplo, o direito ao banho após o contato, após o uso do agrotóxico do trabalhador rural. E uma coisa que foi pouco divulgada, inclusive pelos que tanto nos criticaram, que foi o direito ao protetor solar. Você vai na região Nordeste, tem um índice altíssimo de câncer de pele de trabalhadores. E essa era uma luta, eu estou no movimento sindical desde 2005, em 96, salvo engano, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Juazeiro, lá na Bahia, no Vale de São Francisco, já apresentava uma pauta reivindicando protetor solar. E aí, já para finalizar, porque a ideia aqui era trazer essa nossa experiência, a Elimara passou brilhantemente aí pelo procedimento, eu preciso assim, reforçar essa ideia de que a gente precisa mudar muito o campo. Eu reafirmo, Elimara, que há bons e maus empregadores, mas é inaceitável que no Brasil, um país com uma agricultura que lidera várias cadeias produtivas, nós tenhamos 60% de trabalhadores na informalidade. Em alguns estados, 90%. 9 de cada 10 trabalhadores não têm sequer carteira de trabalho assinada. E qual é a relação disso com a NR 31? Gente, quem não assina a carteira não fornece EPI. Quem não assina a carteira não respeita as normas relacionadas aos agrotóxicos.
Então, essa norma, por isso que eu volto à minha fala inicial, ela é de grande relevância. E eu preciso até voltar para mencionar um avanço, Fernando, que foi a questão dos silos também. Nós mudamos consideravelmente os equipamentos de proteção, mudamos as escadas. E vocês sabem que o Rio Grande do Sul continuam acontecendo muitas mortes de trabalhadores no silo. Ontem mesmo a gente estava discutindo um caso de um trabalhador que desceu para limpar o silo e ele morreu por conta do veneno. E o outro desceu para ajudar e morreu. Foram 7 trabalhadores mortos. 7 trabalhadores. E nós conseguimos aprimorar a norma. Então, com muita tranquilidade, eu quero dizer para todos os senhores e senhoras que para os sindicatos de trabalhadores rurais, para a confederação, nós temos muito orgulho de ter participado da revisão da norma. Mesmo porque, eu não falei na introdução, a NR31 não caiu do céu. Ela é resultado de uma pauta apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura no ano de 1998, reivindicando uma norma específica para o meio rural. E quando nós somos criticados, por que vocês vão revisar? Nós dissemos, nós vamos revisar porque essa norma é nossa, fomos nós que fizemos, nós temos legitimidade para fazer isso. E, por fim, eu digo, nós tivemos a oportunidade, nós trabalhamos hoje, desembargador, em vários projetos tentando conectar a agricultura brasileira com as cadeias globais. Então, nós tivemos a oportunidade, de outubro a março, de passar pela Europa, França, Áustria, Holanda, Alemanha, fomos para a África do Sul, circulamos em alguns estados, em alguns países aqui da América Latina também. E há uma coisa muito clara, 2 impressões. Primeiro, que esse modelo de informalidade, de exploração de trabalhador migrante, isso é um modelo, isso não é um acaso, porque ele se reproduz em todos os países. Nós tivemos um caso recente de resgate, me perdoe por voltar a falar em trabalho escravo, nós tivemos um caso na França agora de trabalho escravo. Quem eram os resgatados? Migrantes. Então, é um modelo que se reproduz e a gente está fazendo um esforço muito grande de denunciar isso, mas, ao mesmo tempo, deixar claro que o Brasil, mesmo com todos esses problemas, ele é referência no combate ao trabalho escravo no mundo e ele tem uma norma de saúde e segurança que é excelente e que, inclusive, precisa ser internacionalizada. O Brasil pode sim, tem propriedade para dizer que tem uma boa norma de saúde e segurança do trabalho para o meio rural, pode dizer que tem os melhores instrumentos de combate ao trabalho escravo e a gente precisa levar isso para outros países. Por isso que não há qualquer dúvida da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais de que o processo de revisão foi sério, melhorou bastante a norma, e a gente não se sente, de forma alguma, envergonhados ou arrependidos de ter contribuído. A norma ficou melhor do que era antes e, com certeza, vai continuar sendo aprimorada, até porque, desde que eu acompanho as atividades da Comissão Permanente Nacional Rural, se tem uma coisa que os auditores, que a CIT faz, é respeitar o princípio da progressividade dos direitos. Eu tenho certeza que, enquanto principalmente esses auditores que construíram a norma, e muitos deles já com o direito, já têm o direito de se aposentar, mas continuam na atividade, por acreditar, por ter consciência da relevância, eles continuarão protegendo a norma, assim como a CONTAR, e sem qualquer dúvida, assim como a CNA. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por permitir, inclusive, que o companheiro José Maria falasse ontem aqui para os senhores, porque os trabalhadores rurais precisam ser ouvidos, precisam ser reconhecidos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo Chaves Silva, pela brilhante exposição, que parabenizo, e passo a palavra ao doutor Carlos Augusto da Rocha, que é higienista ocupacional e atual coordenador de Segurança e Saúde Ocupacional da Raizen, possui experiência de 32 anos na indústria química, tem especialidade em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental na Unicamp, e também integrou o grupo técnico tripartite aí para revisão das normas regulamentadoras, entre elas a NR31. Tem a palavra, doutor Carlos Augusto da Rocha. Bom, já avançando um pouquinho o período da tarde,
Mas, excelências, senhores, senhoras, caros alunos, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui desse trabalho da NR 31, né, e do orgulho de ter participado dessa norma. Tanto na fala da doutora Elimara quanto do doutor Carlos, vocês viram diversos apontamentos dos ganhos dessa norma. Mas eu queria registrar aqui alguns episódios durante essa discussão, que com certeza os nossos colegas também passaram por isso, mas nós éramos constantemente questionados pelo próprio governo de: vocês têm certeza de que o que vocês estão escrevendo atendem todos os critérios, ou não tem nenhuma lacuna em que nós possamos amanhã ou depois ser questionados sobre esse grande movimento mundial chamando ESG? E eu tenho certeza, por tudo que nós discutimos, que cada um daqueles que integravam o grupo diziam: tenho certeza. Fico feliz, doutor Carlos, pela sua explanação ao dizer que lá fora também estão reconhecendo isso. Tá? Para que não fique nenhuma dúvida do trabalho técnico que foi feito. E também, agradecendo o convite, eu fiquei aqui sempre pensando, né? E agora, né? O que eu vou falar, né? Higienista. Talvez um higienista é um cara que não quis seguir a lógica da engenharia e nem mesmo as dúvidas da medicina. Então, ele ficou no meio tempo, né? Isso, higienista, com muito orgulho e estudo muito por isso. E aí, eu vim, então, aqui hoje para falar exatamente do coração dessa norma, que é o Programa de Gerenciamento dos Riscos no Trabalho Rural. Né? E trouxe todos os holofotes para eles, porque eu me lembro das nossas discussões em que a gente pensava muito nessa estrutura, e nessa estrutura que pudesse estar em compatibilidade com o nível ou com o estágio de avanço que estavam tendo as normas tidas como urbanas. E aí, então, a gente trouxe esse PGR-TR, dando maior nitidez, dando maior objetividade, corrigindo os equívocos do que já existia, que era a sopa de letrinhas, né? PGS-SMATR, né? Que no final não trazia exatamente o que deveria ser feito, e aí popularizou na atividade rural o PPRA e o PCMSO, que não atendiam às necessidades do campo, e que muitas vezes eram feitos de gaveta, não traziam todas as circunstâncias. E aí nós trouxemos a mesma lógica de gestão do risco ocupacional, completamente compatibilizado com a NR1. Né? Trouxe, em todos os seus aspectos, muito mais responsabilidades ao empregador rural, no sentido de prevenção dos riscos dos seus acidentes. Estabelecendo diretrizes que devem ser, dizendo aquilo que deve ser tutelado, permitindo que o profissional, que o bom profissional, estabeleça os procedimentos que considerar mais adequados, considerando as especificidades das suas organizações. Trouxe maior efetividade, eficiência e eficácia. E, por fim, aqui, vou só relembrar, mas, com certeza, é um mérito do governo, porque, quando foi colocada a mesa de pronto, o governo entendeu e trouxe tamanha a responsabilidade de quem fez a norma, que trouxe a possibilidade de utilizar uma ferramenta desenvolvida pelo próprio governo para que o pequeno produtor rural pudesse fazer o seu PGR-TR sem ficar comprando PPRA, PCMSO de gaveta. Isso, com certeza, foi um grande ganho. E aí, então, a gente vê as similaridades e as diferenças entre PGR, PGS-SMATR e o PGR. O primeiro era articulado com as demais NRs, em particular 7, 9, 15, 16 e 21. O segundo, o atual, traz uma estrutura muito parecida com a NR1.
O antigo falava de planos de ações de segurança e saúde na prevenção de acidentes e doenças. Esse, ele traz como base o gerenciamento dos riscos na mesma estrutura do PGR. O primeiro trazia uma falta de diretrizes, popularizando o PPRA, PCMSO. Esse, ele faz uma sobreposição ao PGR, tal qual a NRI. O primeiro trazia uma falta de clareza nas exigências, na linguagem, muitas vezes complexas, que não traziam segurança jurídica e que também não permitiam a interpretação do que deve ser feito ao empregador rural. A atual, aplica-se somente ela, que levou em consideração tudo aquilo que deve ser abordado dentro da atividade rural e naquilo que é compatível, algumas remissões expressas. A estrutura do PGSSMATR falava de riscos físicos, químicos, acidentes e biológicos. Falava de investigação de acidentes e análise dos acidentes. Falava da organização do trabalho, da promoção da saúde e a integridade física dos trabalhadores e falava de campanhas educativas. Aí a gente encontrava a primeira distorção, porque na falta de comandos diretos se fazia o PPRA, que era uma norma desenvolvida especificamente para, no mínimo, para perigos físicos, químicos e biológicos. Não traziam tratativas claras sobre ergonomia, sobre riscos de acidentes. E aí, então, se fazia uma adaptação daquilo que era, então, exigido nas fiscalizações. Hoje, com o PGR-TR, a gente tem hoje uma abordagem de perigos químicos, físicos, de acidentes biológicos, de ergonômicos, de respostas às emergências e, dentro dele, os cuidados com a saúde. E o que a gente percebe nisso tudo? Que esse novo texto, ele corrige conceitos do PGSSMATR e dá mais clareza, deixando claro o que deve ser feito. E isso a gente tem que entender. A norma define, ou uma norma regulamentadora, ela define o que deve ser feito, não o como deve ser feito. E aí traz, então, todo esse contexto do que é o gerenciamento de riscos nos trabalhos rurais, como sendo um processo de gerenciamento dos riscos, aonde o programa de gerenciamento dos riscos no trabalho rural é a forma como ele se concretiza, seja no plano tático, seja no plano operacional. Ele tem uma abrangência que envolve todas as atividades e todos os ambientes de trabalho. Leva em consideração todos os tipos de perigos e riscos. E ele é desdobrado para contemplar outros programas, outras exigências, seja de remissões expressas de outras normas regulamentadoras. Mas eu não posso falar de programa de gerenciamento dos riscos no trabalho rural sem deixar claro o entendimento de dois conceitos, normalmente equivocados, até mesmo por uma questão da língua portuguesa, que é perigo e risco. Isso é muito importante. Nós identificamos perigos, e perigos são situações ou circunstâncias que possuem um certo potencial de provocar uma perda, seja às pessoas, doenças ou acidentes, seja ao patrimônio, seja ao processo, eu quero produzir 10, só produzir 5, seja ao produto, eu quero com uma qualidade X e obtive uma qualidade Y, seja ao meio ambiente. Então, uma mesma circunstância, ela pode implicar em diversos perigos. E aí, para cada um desses perigos, eu tenho que levar em consideração a probabilidade de ocorrência, o número de vezes que aquela circunstância ocorre, provocando um determinado dano.
E eu tenho que levar em consideração a severidade desse dano, que nada mais é quais são os danos provocados cada vez que aquela circunstância ocorreu. Isso é risco. Resumindo, risco nada mais é do que os danos que ocorrem por um determinado período de tempo. É essa a lógica do gerenciamento de riscos. Então, quando a gente fala dos conceitos e de desdobramentos, estão lá dentro do nosso programa de gerenciamento de riscos no trabalho rural. Considerações importantes que o novo texto da norma trouxe. Por exemplo, trabalhadores em veículos e equipamentos, aonde são importantes levar em consideração as condições seguras de trânsito das vias internas e também levar em consideração as especificações ditas pelo fabricante. É essa especificação que vai dizer o que, como, quando, quanto eu devo transportar ou quanto que eu devo operar. Leva em consideração aqueles perigos identificados no trabalho com animais. Deve levar em consideração as condições climáticas extremas e a interrupção do trabalho em atividades em condições climáticas extremas. Falamos aqui sobre o calor, né, onde a gente trouxe muitos ganhos com todas as discussões do tema do calor. Porque não é o calor única exclusivamente. A gente tem que olhar o dispêndio energético. A gente tem que olhar atividades onde eles executam pausas regulares, micropausas, e isso deve levar em consideração. E o que nós trouxemos, né, aquilo que se tratava anteriormente, falava simplesmente do calor e de interrupção da jornada, mas que não trazia nenhum dispositivo de controle da saúde, como o fornecimento de água potável, como a reposição de soros hidroeletrolíticos, como a execução de pausas, como concentrar ou antecipar o início da jornada de trabalho de forma que seja aproveitada as horas mais amenas dos dias. Não levava em consideração o controle da saúde dos empregados. E aí a gente tem N estudos que nós fizemos nesse sentido, de mostrar que essas práticas permitem, sim, que o trabalho a céu aberto seja efetuado de forma segura e preservando a saúde das pessoas. Então, isso tudo é possível. Né? E isso tudo tem estudos técnicos, científicos, que a gente já fez sobre isso e que nós demonstramos com muita clareza, inclusive acompanhando indicadores biológicos dos trabalhadores. Não podemos deixar de trazer aqui também as questões de organização do trabalho para as atividades com maior esforço físico, né? Com a possibilidade de você trazer para horas mais amenas dos dias. Quando eu falo do calor, e aí está o grande ganho do nosso texto, trouxe para o Dr. Carlos também, que é a questão do protetor solar. Foi uma discussão técnica riquíssima, porque todos aqui, com certeza, já fizeram ou fazem esportes, vão à sua academia, fazem atividades a céu aberto. E muitos aqui utilizaram protetor solar. E no momento da transpiração, aquilo caiu no olho, ardeu, e você não sabia para onde você ia. Esse grupo teve a técnica e o que eu chamo de riscos associados de avaliar. Não é obrigar, é disponibilizar e orientar para o uso, dizer quais são os riscos e como ele deve usar. Porque vocês já imaginaram alguém com um facão na mão, com protetor solar na testa, transpirando, caindo suor no olho dele, ardendo? Sabe qual é a consequência? Desvio da rota do facão, levando a amputação e acidentes graves. Até isso, esse time conseguiu tratar. E tratar com muita propriedade. A eliminação de resíduos, sem dúvida nenhuma. A questão do banho, que já foi falado aqui, e também os riscos de acidentes, com a linha, principalmente quando a gente fala de linhas de distribuição de energia. Parece que estamos vivendo isso hoje, né, com essas mudanças climáticas e com os acidentes que têm ocorrido. Bom,
Caminhando já para o final, ele tem uma estrutura de levantamento preliminar dos perigos. Eu levanto o perigo, se eu posso eliminar, eu não considero mais no meu programa, senão eu tenho que identificar esse risco, fazendo uma descrição do perigo, das possíveis lesões, identificando as fontes ou as circunstâncias onde ele ocorre e indicando um grupo de trabalhadores expostos. Aí eu tenho que fazer uma avaliação desse risco, que esse é o ponto forte, é a matriz de risco, é ela que vai direcionar a sua tomada de decisões, quanto às medidas que devem ser mantidas, quanto às medidas que devem ser melhoradas, quanto às medidas que devem ser implementadas. E isso tudo se consolida no controle dos riscos, através de um plano de ação que deve ser acompanhado e medido o seu progresso e a sua eficácia. Sem dispensar as outras documentações de exigências de outras normas regulamentadoras, de outras remissões compatíveis com aquilo que está descrito no nosso programa, na NR 31, em particular os anexos da NR 9. E aí, aqui fica o lado engenheiro, tá? Não podia deixar de ser. Então, eu trouxe um fluxo do que é o nosso programa de gerenciamento dos riscos no trabalho rural. O primeiro ponto que nós temos é mapear todos os processos, listar todas as atividades e tarefas que estão sendo executadas ou que serão executadas, fazer um levantamento preliminar dos perigos, em cada uma delas, quais são os perigos que estão presentes. A partir daí, ter uma tomada de decisão. É possível eliminar? Sai fora. Não é possível? Nós vamos avaliar o risco dentro de uma matriz que combine a probabilidade com a severidade. Se ela for significante, nós vamos ter que identificar as medidas existentes. Se elas não forem suficientes, o que deve ser melhorado. Se elas forem inexistentes, o que deve ser implementado. Faço uma nova avaliação dos riscos diante das medidas implementadas. Se ela não é significante, vai para o meu plano de ação as medidas que devem ser mantidas. Se ela é significante, eu adoto as medidas adicionais, não desprezando a hierarquia das medidas de prevenção, segundo o NR1, também transferida lá para a NR 31, compilo o meu inventário de riscos, faço o meu plano de ação e, a partir daí, eu vou verificar a eficácia das medidas e vou monitorar as suas aplicações. E aí, isso tudo é obtido através dessa medida, dessa matriz de segurança, que combina a severidade. E a severidade a gente vai partir de dados históricos ou de literatura técnica e científica. E nós vamos falar também da probabilidade, muito forte e muito centrado naquilo que são limites de exposições ocupacionais e, quando eles não existirem, estatísticas. E aí nós chegamos em 4 níveis de risco ou mais: muito baixo, baixo, médio ou alto. E tudo aquilo que está médio para cima, ele deve também compor o controle de saúde das pessoas. Aí a gente reporta quando é exigido ao E-Social, a gente declara no ASO, a gente recomenda exames e a gente faz o monitoramento da saúde das pessoas. E, obviamente, isso tudo tem inputs e outputs, né? Quais são os inputs? Quando eu faço um inventário de risco, eu já posso direcionar para a indicação de medidas de controle ou até mesmo da possibilidade de uma exposição excessiva ser monitorada por um indicador biológico. E aí a gente tem que entender, existem 2 tipos de indicadores biológicos. Aqueles que são indicadores que sugerem uma sobreexposição, mas ele não está doente. E aqueles que têm significado clínico, que representa um adoecimento. Os riscos ocupacionais significativos e que estão acima do que a gente chama de nível de ação, devem compor também o plano de controle de saúde das pessoas. E aí a medicina vai verificar as questões de incidência e prevalência
E mesmo que você tenha lá classificado como um risco baixo, se a incidência ou prevalência indicarem que há uma reflexão a ser feita, você tem que voltar no seu inventário de risco e verificar se aquilo que você tomou como decisão está correto. E tem também as questões dos portadores de doenças crônicas. E, obviamente, realimenta esse nosso PGR-TR a análise e investigação de acidentes. E aí, então, com 30 segundos de atraso, eu queria encerrar deixando algumas coisas que eu aprendi na minha vida como meio engenheiro, meio médico. Apesar de atingir apenas o trabalho rural, as alterações que foram trazidas na NR31, que são alterações profundas de uma norma regulamentadora, permite afirmar que é uma norma socialmente consciente, é uma norma compatível com os critérios de sustentabilidade, é uma norma que, se corretamente gerenciada em segurança e saúde, promove a evolução do trabalho rural nesse país. E aí, eu sempre fico pensando nas minhas decisões e não poderia deixar de trazer aqui 3 axiomas que eu faço um esforço tremendo para não perder da minha linha de raciocínio. E o Dr. Carlos Trieste, essa norma é, entre outras, as que mais sofreu alterações para melhor ao longo dos anos. E essa não vai ser a última. Sabe por quê? A melhor tecnologia não é aquela que você detém, é aquela que está por vir. Porque, com certeza, tem alguém pensando em fazer melhor do que você. Não é possível sair do primeiro andar e ir para o terceiro andar sem passar pelo segundo andar, seja de que forma for. Esse é o princípio da melhoria contínua. E, por último, é fácil obter a cor preta ou a cor branca. Difícil é obter a cor cinza. É fácil dizer está certo ou está errado. Faça assim, não faça assado. Mas, e fazer aquilo que é tecnicamente aceitável e execuível é muito difícil. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Augusto da Rocha, pela brilhante exposição. E eu passo a palavra agora ao Dr. Fernando da Silva, que é auditor fiscal do trabalho, engenheiro agrônomo e também representante da bancada de governo na revisão da NR 31. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria agradecer a todo o pessoal do TRT, da Unimar, comissão organizadora, por tudo que tem acontecido nesse evento, pelo convite, tanto que nós temos aprendido desde o dia de ontem, e poder compartilhar com vocês essas falas. Queria cumprimentar aqui o Dr. Otávio, toda a nossa mesa de debates aqui, e todos os presentes que estão nos assistindo. Antes de eu começar a minha apresentação, eu fui convidado para falar sobre os impactos das relações de trabalho no campo em função da revisão da NR 31. E seria de que forma? Trazer algumas inovações que a NR 31 nos trouxe. Mas como os meus colegas eles já trataram um pouco sobre o ambiente em que houve a revisão da NR 31, nós, enquanto bancada de governo, naquele momento histórico, e acho que é muito importante a gente avaliar o texto que nós temos na NR 31, no momento em que ela foi revisada, eu confesso para vocês que nós, representação do governo, nós entramos para o jogo na retranca. Então, era aquele time montado com 3 zagueiros, 4 volantes, e vamos segurar o que tem. Porque os rumores que vinham de fora não eram nada bons. Então, a gente ouvia coisas do tipo que nós vamos tentar emplacar que áreas de vivência, instalação sanitária, somente vai ser obrigatório a partir de 5, 10, 15 empregados.
local para refeição da mesma forma. Então, era com este ambiente que nós entramos. Então, nós formamos um time defensivo e vamos segurar o que tem. Essa era a expectativa e não adianta a gente falar que era diferente. Uma grata surpresa foi que, durante o processo de negociação, nós conseguimos alterar o nosso sistema de jogo. Nós podemos tirar um zagueiro, colocar um meio de campo, um pensador, um articulador e usar com os atacantes para alguns gols. E eu coordeno a fiscalização rural aqui no estado de São Paulo desde 2018, atuo com fiscalização rural desde 2007. Antes do Ministério, eu trabalhei na iniciativa privada desde antes da existência da 31. Eu não consigo enxergar alguma obrigação importante que existia na versão anterior da norma e não está presente nessa. Então, nós não falamos de uma nova NR31. Porque a NR31, como o Cadu falou, foi uma norma muito bem nascida em 2005. Muitos dispositivos que constavam lá na versão anterior constam na nova. Teve capítulos, como o programa de gestão, foi substancialmente alterado. E nós conseguimos, no decorrer do processo de negociação, implementar trazer algumas boas novidades que eram anseios. Meus colegas roubaram muito da minha fala, né? E, em função disso, proporcionou esse tempo aqui de eu contextualizar. Não estava no meu programa fazer essa contextualização histórica do momento da revisão da norma. Isso é muito importante, gente. Bom, o campo de aplicação já foi exaustivamente comentado desde o ministro excelentíssimo Balaziero, doutor Elimara, mas o que me cabe falar? Não se aplica só a NR31, isso é muito importante. Além da NR31, se aplicam diversas outras normas que a 31 vem chamando ao longo do texto e normas na íntegra quando há essa remissão expressa nesse artigo que está aqui. Então, esse é um ponto muito importante para não gerar aquela confusão. Antes tinha uma situação duvidosa, agora aplica-se a NR31. Sim, mas, além dela, todas aquelas situações, e a NR31, ela chama diversas outras normas extremamente importantes para o jogo no trabalho rural. Esse item aqui da 31 não é um item novo, é uma repetição da redação anterior, mas eu sou meio apaixonado por esse item. Ele é tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo que tem hora que a gente olha e fala, o que mais precisa além disso? Se isso que está aqui for cumprido, o que mais a gente precisa além disso? Ele fala em cumprir e fazer cumprir disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho rural. E aqui ele não diz que a obrigação do empregador é cumprir só a 31. Ele está dizendo de uma forma clara aqui, que a obrigação do empregador é cumprir a 31, que está tudo disposto lá, e os demais dispositivos regulamentares que versem sobre segurança e saúde no trabalho rural. E traz dois outros dispositivos que o uso dessa palavra garantir ela é muito feliz. E a gente ouviu bastante coisa hoje, desde ontem, hoje aqui, que ela fala em garantir. Garantir é muito além de tentar. Garantir é muito além de fazer o possível. Garantir é fazer com que aconteça. O quê? Adequadas condições de trabalho, higiene e conforto. Olha só. Se a gente conseguisse isso, boa parte daquelas falas anteriores que nós tivemos aqui, a gente não teria encontrado. E adotar as medidas de prevenção para garantir que todas, então, garantir que todas, atividades, operações, máquinas, equipamentos sejam seguros. É um item que eu tenho uma admiração especial por ele. PGR-TR já foi falado, né, mas nós assumimos o compromisso na redação da norma de estruturar uma ferramenta que possibilitasse empregadores com até 50 empregados de construir o PGR-TR a partir de uma ferramenta de governo. Então, esta foi uma
uma ferramenta que não foi elaborada de forma tripartite, mas foi elaborada pelo governo, pelos membros da bancada de revisão. E ela já está disponível nesse link em qualquer empregador rural. Pode entrar nesse link que ele consegue estruturar o seu PGR-TR. Implementação das medidas de prevenção, acho que isso é muito importante e, muitas vezes, o que a gente vê na prática é como se a norma falasse, faça inverso. Eu tenho alguma situação, eu vou pelas medidas de proteção. E, na verdade, é o contrário. Primeiro, eu tentaria eliminar, depois fazer medidas de controle de proteção coletiva, passar por medidas administrativas e de organização e, por fim, chegar na proteção do trabalhador. Falar um pouquinho sobre agrotóxicos. A norma evoluiu bastante neste capítulo, e eu não vou eu vou deixar bem claro que não é só isso, né? Aqui embaixo eu falo que tem os demais itens que tratam da capacitação, eles determinam as obrigações do empregador, as vedações, as proibições no trabalho com agrotóxico e o regramento relacionado ao armazenamento. O que trouxe de avanço? A norma previa que as mulheres grávidas deveriam ser afastadas de qualquer trabalho com agrotóxico, mas não previa a lactação. Foi incluído as mulheres em período de lactação, tão importante quanto a gravidez. E a questão do banho. O banho era uma reivindicação, era um anseio nosso de muitos anos de trazer isso para dentro da norma. Apesar de previsto na bula dos agrotóxicos, isso não estava normatizado em lugar nenhum. E nesse processo de revisão, a gente entende como um item de destaque naquela transformação do sistema de jogo nosso, quando a gente resolveu, e um pouco mais à frente, um dos gols que nós conseguimos foi esse, a questão do banho. Ele é obrigatório para todos os trabalhadores envolvidos com agrotóxico após finalizado as atividades. Então, se um trabalhador, o que diz a norma, se ele trabalhar por meio período com agrotóxico, ele terminou a atividade dele, ele vai para o banho. Como é que ele vai tomar banho? A norma prevê também que tem que ter o local para banho, e a especificação desse local para banho está lá no capítulo de área de vivência, sabão, toalhas, armários, fornecido pelo empregador. Os armários é para guardar roupa pessoal, por quê? Qual que é o fluxo que a gente pensa em relação a vestimento para agrotóxico? Um trabalhador chega da casa dele, tira a roupa dele, deixa num armário, coloca a vestimenta fornecida pelo empregador, ela fala em vestimenta, que é roupa, é obrigatório fornecer roupa para trabalho com agrotóxico, o EPI, que é aquele macacão hidrorrepelente, luva, o que mais for necessário, trabalha. Ao final do trabalho, ele retira toda o EPI, conjunto hidrorrepelente, roupa, toma um banho, eliminou qualquer possibilidade de eventual resíduo que tenha atingido, veste a roupa, vai embora e deixa toda essa vestimenta, EPIs, na propriedade rural para ser lavada diariamente sob responsabilidade do empregador. Então, esse é o giro que, no processo de revisão, nós imaginamos para 31. Um item muito importante também que não existia, essa aplicação que está na foto, é com atomizador mecanizado. É a forma que mais expõe o trabalhador. Por quê? Porque ela gera uma nuvem, uma névoa, com uma maior dispersão e um potencial maior para atingir o trabalhador. Nessa operação específica aqui, nós conseguimos implementar a obrigação da cabine fechada. E a norma define o que é cabine fechada. É um posto de operação hermeticamente fechado, com sistema de climatização, ar-condicionado e purificação do ar, para que o ar contaminado não adentre a cabine. E também traz disposições específicas para a situação em que o método de cultivo não permite a cabine fechada. Uma parreira baixa, por exemplo, não vai conseguir entrar com o trator lá dentro. Ergonomia já foi falado anteriormente, mas ela trouxe dois conceitos importantes, que é o levantamento preliminar, e através do levantamento preliminar eu já tento corrigir aquilo que for possível eu corrigir, e aquilo que não for possível vai ser objeto de análise ergonômica do trabalho. E um outro item de destaque, o capítulo é muito maior que isso, são a questão das pausas nas atividades em pé e sobrecarga muscular.
instalações elétricas, era um capítulo pequenininho dentro da 31 anterior. Ele cresceu bastante. Então, ele tem um item que traz que todas as operações nas instalações elétricas têm que ser projetado, construído, operado de forma que previna o choque. E também traz uma série de dispositivos para os componentes, quadros, painéis, aterramento, sistema de proteção de descarga e capacitação. Coisas que não existiam na norma anterior. Parece básico, mas não é. Máquinas e equipamentos não se aplica a 12 na 31, por quê? Porque a 31 tem um capítulo de máquinas e equipamentos que é o maior da norma. Por que é o maior? Porque os principais acidentes, os acidentes mais graves no trabalho rural, aqueles que matam, aqueles que mutilam, normalmente acontecem com máquinas. Um dos exemplos de evolução da norma, essa operação ela é chamada de transbordo. É um trator que eleva essa caçamba para transferir a carga para dentro da carroceria de um caminhão. Acidentes graves chegaram ao conhecimento em que esse sistema perdia pressurização, ele funciona com óleo hidráulico, perdia pressurização por algum motivo, e essa caçamba caía e atingia o trabalhador. Casos de acidentes fatais na operação e na manutenção. O que nós trouxemos para dentro da norma? A obrigatoriedade de dispositivos de proteção, válvulas de segurança que, se eu perder a pressurização, essa caçamba vai parar na forma que está. Eixo cardan, isso aqui não tem novidade nenhuma, gente. Novidade nenhuma, exatamente a mesma redação, mas aonde eu vou, eu tenho que falar dele. Porque isso aqui mata. E uma proteção dessa custa, sei lá, se custa R$100. Só que mata. O que a gente vê de acidente grave, amputação fatal com eixo cardan, que a gente vê um eixo cardan sem proteção, ele trabalha em movimento, transferindo energia mecânica do trator para o implemento, e um eixo cardan com proteção. A simplicidade da proteção é algo que assusta quando você vai analisar um acidente fatal e alguém morreu por falta disso. Silos, secadores, espaços confinados, meu amigo Cadu já roubou parte da minha fala aqui, mas é um capítulo que ele cresceu demais em função da dinâmica do agronegócio. Cada vez mais, a gente tem unidades de secagem e armazenagem de grãos nas propriedades. Criou-se uma série de requisitos para espaço confinado e um regramento muito importante para projeto, montagem, operação e manutenção dessas estruturas. Itens específicos, aquilo que o Cadu falou do acidente fatal do Rio Grande do Sul, para acesso ao interior de silos. É uma atividade que mata. Entrar dentro de silos mata pessoas no Brasil. São itens que eles estão disciplinados na norma. Então, eu vou falar um pouco no final, mas quais são os impactos da revisão? Está aí. As pessoas continuam perdendo a vida. Medidas de proteção pessoal, não teve muita novidade, mas aqui é um negócio mais normativo do que prático. Ele foi dividido em duas situações. EPI, é aquilo que tem certificado de aprovação, e alguns outros itens que são consagrados no uso rural, mas não tem certificado de aprovação porque não tem metodologia de teste. Chapéu para proteção do sol, perneira para picada de animal peçonhento. Apesar de não ter certificado de aprovação, ninguém duvida de que o uso de perneira é importante para evitar a picada de cobra. Então, para possibilitar o uso destes dispositivos sem o certificado, nós criamos esse item. Alguns exemplos, aqui algumas fotos dele. E o protetor solar. Protetor solar, aqui os companheiros que me antecederam, todos falaram nele, dada a relevância, né? Cadu falou de reivindicação de décadas da bancada dos trabalhadores. Desde que eu fui para a CPNR, a gente tentou isso por várias e várias vezes. Não conseguimos. Nesse processo de revisão é importante. Então, todo mundo tem que saber que no trabalho rural é obrigatório o fornecimento de protetor solar sempre que houver exposição sem medida de controle. Você consegue proteger o rosto do trabalhador? Na maioria das vezes, não. Protetor solar. Isso é muito importante. Ninguém... Não precisa a gente ir muito longe para associar o risco de câncer de pele com a exposição ao sol. Então, esse é um item muito importante que todo mundo faz com que ele aconteça e pega na prática. Por fim, o último capítulo que eu vou comentar,
a gente foi falando de itens anteriores voltados à gestão, voltados à prevenção de acidentes, voltados à preservação da saúde. Este item aqui é um item que trata de condições de higiene, condições mínimas de conforto e que garante um patamar mínimo civilizatório para o trabalhador rural. É um item, assim, ele é tão importante dentro da NR 31, mas tão importante que todas aquelas situações que nós vimos aí anteriormente, dos principais problemas que a gente enfrenta, das principais mazelas que são enfrentadas pela fiscalização, estes itens estão envolvidos. E ele fala em quê, gente? Instalações sanitárias, local para refeição, tanto na frente de trabalho, todas as frentes de trabalho, alojamento, local para preparar de alimento e lavanderia. Os 3 últimos, quando tiver trabalhador alojado. O que foi importante na NR 31? Nós conseguimos estabelecer a questão da separação de requisitos de frente de trabalho fixas e frente de trabalho móvel. A gente vê um exemplo de uma instalação sanitária, desculpa. A gente vê o exemplo de uma instalação sanitária fixa, construída, e uma móvel. Cada uma delas com seus requisitos específicos. Isso facilita para a fiscalização, facilita para o empregador, facilita para os trabalhadores. O que precisa? Está aqui. Checklist, tranquilamente, todo mundo sabe o que precisa. Não tem que buscar em nenhum outro lugar. Da mesma forma para as instalações sanitárias móveis. Local para refeição e descanso, os requisitos específicos deles estão todos ali. Não precisa necessariamente ser construído, ter piso, pode ser móvel como dessa forma. Água potável e fresca. Mais uma fala que retirou de mim. É que precisa escrever que tem que fornecer água potável e fresca? 2023? Infelizmente precisa. Não é letra morta. Um dos itens, os itens em que mais a gente atua, eles estão passando por esses 3 aspectos: a instalação sanitária, local para refeição e problemas no fornecimento de água. Alojamentos é um capítulo muito grande na norma, mas algumas inovações que nós tivemos é a exigência de colchão certificado com Inmetro. O Dr. Rossal comentou da espessura dos colchões do pessoal do Rio Grande do Sul. O que a norma exige? Não é um pedaço de espuma, não é um papelão, é colchão certificado pelo Inmetro. Local para convivência ou lazer dos trabalhadores, botijão na área externa e ventilada. E, por fim, esse item ele é muito importante para 3 bancadas. Eu posso alojar trabalhadores rurais na cidade? Se eu alojar trabalhadores rurais na cidade, eu vou aplicar a NR 31, porque eu trato de trabalhador rural, ou eu vou aplicar a NR 24 por estar na cidade? A norma deixou claro, pode usar e aplica 31. Essa é a estrutura da NR 31, que ela está em vigor, né? Então, a gente observa aqui que ela está dividida em 17 capítulos. Durante as apresentações, todo mundo passou por um pouquinho de cada um desses capítulos, né? Mas, na nossa visão, ela abarca tudo aquilo que existia na anterior, avança em alguns pontos e oferece aquilo que a gente vê de mais importante. O importante da norma ser obtida por consenso. Eu acho que, naquele momento histórico, inegável, mas nos dá uma tranquilidade muito grande. O que eu mais ouço em fiscalização é: mas essa norma aí foi feita pelo engravatado do Ministério do Trabalho que fica no ar-condicionado. Hoje é verdade, hoje eu estou, mas normalmente eu estou a campo. Só que a resposta que a gente tem para essa provocação é a seguinte: ela foi aprovada pela tua representação, patrão. A tua representação concordou com cada item que está ali, assim como os trabalhadores e o governo. Quer dizer que a melhor norma para mim, porque houve por consenso? Lógico que não. Tem itens ali que eles vão precisar ser melhorados. Mas a questão da obtenção do consenso, ele dá um argumento muito forte também para a fiscalização. E quais são os impactos disso? Eu acho que o importante é, do que nós falamos aqui, o processo de revisão tem algum impacto forte e negativo para os trabalhadores? Se não tem negativo, quais são os impactos positivos? Parafraseando o Zé Maria,
lá de Goiás, um amigo que eu fiz ontem, e é uma palavra que eu uso bastante nas minhas apresentações, em outros ambientes que não aqui, né? Mas para a gente o que importa, o que é impacto positivo? Aquilo que acontece lá no pé do eito, lá onde o trabalhador está fazendo as atividades. Então, não adianta a norma falar que tem protetor solar, que houve impacto positivo. O que adianta é o protetor solar na pele do trabalhador. Então, o que a gente observa é que, nesse momento, o impacto positivo da norma ele está na mão dos representantes dessa plateia. Nós, enquanto fiscalização, não é segredo, nós hoje temos um quadro de auditores menor do que tínhamos há décadas atrás, temos um alento, um concurso anunciado com a previsão de edital para esse mês de dezembro, com a entrada de 900 auditores. Essa entrada de 900 implica um aumento em 50% da nossa força de trabalho. Ele depende muito da gente, dentro do processo tripartite, depende fortemente dos empregadores, que a norma não pega, se o empregador não cumprir. Depende da bancada dos trabalhadores, em acompanhar isso no campo. Depende do judiciário, nos casos que chegam até ele, que são demandados para manifestação, do apoio do Ministério Público do Trabalho. Depende do mundo jurídico. Acho que aqui, nós temos aqui estudantes de direito, professores e muitos advogados. Acho que o papel de vocês em levar essa informação, porque muitas vezes o empregador pode não saber da consequência de ele não oferecer água, banheiro, instalação sanitária e um alojamento em condição ruim. Ou pode saber. Mas o papel de vocês em alertar das consequências, dos dobramentos disso também é essencial. E dos estudantes, que com certeza muitos de vocês serão os futuros operadores e defensores aqui do nosso direito do trabalho. É isso que eu tinha que falar para vocês. Estourei um pouquinho só no tempo. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Fernando da Silva, pela brilhante exposição. E, antes de encerrar esse painel, eu gostaria apenas de fazer uma pequena reflexão, né, porque eu acho que ficou claro para todos que o país evoluiu no aspecto normativo, especialmente em relação à segurança, medicina, conforto e higiene do trabalho. E o Brasil, mais uma vez, se demonstra muito bom em legislar, assim como é muito bom em tecnologia no campo. Na área rural nós vimos isso em outros painéis, assim como é muito bom na produção agrícola, né? Hoje representa cerca de 30% do PIB. Nós somos um país que despertamos a atenção mundial, porque somos importantes para saciar a fome do mundo, mas temos um problema sério. Nós somos excelentes em reproduzir desigualdade. Infelizmente, o Brasil ainda não fez uma reforma agrária, o que seria absolutamente necessário. Eu não vejo como passar do primeiro para o terceiro andar sem revisitarmos essa questão no campo. Eu sei que é muito difícil no mundo de hoje, mas é preciso dar uma atenção diferenciada para o pequeno agricultor e para o agricultor familiar, né? Não pensarmos só na grande indústria, que também merece a sua atenção. E se aqui falamos, né, doutora, de trabalho escravo ainda, apesar da nossa legislação evoluidíssima, é porque nós tratamos, nós juízes, nós magistrados, tratamos da patologia social e não da normalidade. A nós chegam aqueles casos doentes da sociedade, infelizmente, e que ainda é bastante significativo, infelizmente. O último palestrante, né, o doutor Fernando, deu aqui uma visão da fiscalização do trabalho. A fiscalização, eu conversava com ele há pouco, ele disse, nós temos o mesmo efetivo mais ou menos da década de 90, menos do que da década de 90. Quer dizer, e nós temos normas que regulamentam a atividade agrária, a atividade agrícola, em abundância. Então, essas incongruências, esses paradoxos é que nós precisamos melhorar para que a nossa justiça social seja mais efetiva,
né? E que as demandas do judiciário, que nós não queremos, obviamente, né, mas que elas se resolvam de uma maneira pacífica na sociedade, né, e que a desigualdade realmente diminua. Agradeço mais uma vez as brilhantes exposições, dou por encerrado esse painel e devolvo a palavra ao mestre de cerimônia.